Damos início agora ao Talk Ponto de Mudança, Impacto Verde para o Mundo Sustentável, uma realização do portal Metrópolis, com o oferecimento da XP Investimentos e apoio do Inova Summit. Eu sou Larissa Azevedo, jornalista do Metrópolis, e vou conduzir esta tarde de conversas, que são urgentes e, acima de tudo, necessárias. Vamos agora ao segundo painel do nosso talk, Mudanças Climáticas e Adaptação, Soluções para um Mundo em Transformação. Vamos discutir os desafios da adaptação às mudanças climáticas e as soluções inovadoras que estão sendo desenvolvidas para enfrentar essa realidade em constante transformação. Para mediar essa conversa, permanece ao palco a jornalista do Metrópolis, Vanessa Oliveira, que conduzirá o debate ao lado dos seguintes especialistas. Eduarda Zogby, fundadora da M-Power Brasil. Eduarda tem mais de 10 anos de experiência em cooperação internacional, políticas climáticas e transição energética. É fundadora da M-Power Brasil, que promove a inclusão de mulheres no setor energético e reconhecida pela Forbes Under 30 e Reuters. Luiz Piauilino Filho, secretário de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa. Luiz atua como advogado no Brasil e Portugal. É investidor e desenvolvedor em empresas de energias renováveis, hidrogênio verde e seus derivados. É um dos pioneiros no Brasil em iniciativa de geração solar flutuante. Sejam muito bem-vindos. Vanessa, é com você. Então, eu já queria abrir aqui o nosso painel. A gente vive um momento em que os impactos das mudanças climáticas já são uma realidade, né? A gente viu aí um ano anterior de muitos fatos que aconteceram, né, que a gente foi impactado. E pensando nesse contexto brasileiro e latino-americano, quais vocês consideram os principais gargalos e também as oportunidades para avançarmos em soluções concretas de adaptação climática? Boa tarde a todos. E muito obrigado, Metrópole, por esse convite. É um prazer, uma satisfação. É um momento muito desafiador que nós estamos vivendo. O Brasil, do meu ponto de vista, eu acho que tem que ensinar muito para o resto do mundo, porque é um processo de desfossilização da economia. O país é um dos maiores do mundo com a matriz mais limpa, energética e elétrica. A matriz elétrica brasileira, a depender de alguns submercados, chega a 90% de energia renovável. Isso em poucos lugares no mundo se tem. Quando a gente engloba a matriz energética, que é os combustíveis, o Brasil também chega a quase a 60%, 50 e poucos por cento, tá certo, de matriz renovável, com etanol. Que nós desenvolvemos essa tecnologia pela uma grande crise que nós enfrentamos há 30, 40 anos, 50 anos atrás, a crise do petróleo. E o Brasil desenvolveu essa tecnologia. O Brasil desenvolveu, apostou, sofreu, mas está aí de pé. E as lições estão aí. O Brasil desenvolveu tecnologia, indústria de base, qualificou mão de obra, criou um programa que era uma ideia e virou uma realidade, e conseguiu implantar esse programa. E o mundo vem agora, certo? Diz, olha, vamos desfossilizar a economia. Como é que a gente atinge isso? A Europa escolhe um vetor energético, que é o hidrogênio verde. Quem já ouviu aqui falar de hidrogênio verde? Quem sabe o que é hidrogênio verde? Hidrogênio verde a gente aprende, tá certo, isso na aula de química na escola. Eu pegar a eletricidade, aplicar na água e quebrar a molécula da água e separar os átomos de oxigênio de hidrogênio, tá certo? Mas qual é o grande gargalo? A Eduarda tocou muito bem. Um deles é financiamento, funding, dinheiro para esses projetos. São capital intensivos, imensos, tá certo? Um projeto de médio porte de hidrogênio e seus derivados, a depender do tamanho, vai de
500 milhões de euros. O maior projeto que está sendo desenvolvido, que é na Arábia Saudita, é um projeto que hoje já está em 8 bilhões de euros. Tá certo? Então, o funding é fundamental. Mas outro ponto que eu chamo a atenção, que é muito importante, é a infraestrutura elétrica. Infelizmente, a Europa desenhou um modelo que é um conto de fada, que não é possível de tornar esse projeto realidade hoje. Vai virar realidade algum dia. Talvez daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. Mas por quê? Porque não tem linha de transmissão e subestação. O sistema elétrico não foi desenhado para suportar hubs de produção eletrointensivo como eles querem que aconteça. Só para vocês terem uma ideia, a Europa já distribuiu mais de 10 bilhões de euros em incentivos e subsídio aos projetos de hidrogênio verde na Europa. Ela precisa produzir para atender as metas do Acordo de Paris, ela precisa produzir em solo europeu 10 milhões de toneladas até 2030. Hoje, ela não produz 3 milhões. Não vai atingir as metas do Acordo de Paris em 2030, não atinge em 2040 e não atinge em 2050, porque errou na regulamentação, escolheu uma rota só de produção do hidrogênio, quando ela deveria ter aberto o leque, né, de opções. Né? Então, nós não temos infraestrutura. E o Brasil, infelizmente, o Brasil viu, né, como a gente diz no Nordeste, o galo cantar, mas não se preparou. Estamos há 5 anos discutindo o que é hidrogênio no país. Aprovamos a legislação ano passado. Até hoje, essa legislação não foi regulamentada. O Brasil podia estar hoje, depois de 5 anos, já produzindo hidrogênio verde e exportando, seja na forma de amônia, seja na forma do derivado metanol, seja na forma do SAF. Mas também não se preparou. Então está se perdendo oportunidades, que é desenvolvimento tecnológico, geração de empregos, né, proteção do meio ambiente, que, infelizmente, está sendo perdida. Então, o Brasil seguiu o modelo europeu, as empresas começaram a desenvolver os projetos baseados nesse modelo da eletrólise, 80% dos projetos estão na eletrólise, e de uma hora para outra descobriram que não dá para fazer o projeto, só daqui a 7 anos, quando as linhas de transmissão, as novas linhas, as subestações forem construídas. Então, a questão brasileira está ótima. Agora, podia avançar? Podia e muito. Estamos perdendo bilhões e bilhões de euros, de dólares, que podiam estar sendo investidos na nossa economia, gerando emprego, desenvolvendo tecnologia, reduzindo a emissão, né, de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono na atmosfera. Então, falta uma política, um planejamento claro, com governança e com transparência, para o país poder avançar, tá certo? E ocupar esses espaços que o mundo está demandando energia, gente. O que hoje o mundo demanda de energia não é 1/10 do que vai demandar daqui a 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, tá certo? Os data centers de inteligência artificial hoje, nenhum data center de inteligência artificial hoje se viabiliza com menos de 1 giga. Você sabe o que é 1 giga de energia? Tá certo? Itaipu, só por ordem de grandeza, Itaipu produz 15 gigas. Então, um data center de inteligência artificial, para se viabilizar, precisa de 1 giga. Então, só que esse é um data center pequeno. Tem data centers hoje nos Estados Unidos que estão sendo desenvolvidos demandando 10 gigas de potência. Tá certo? E não brinque não, os americanos já estão encostando aí no Paraguai para pegar a energia que o Paraguai vende para o Brasil barato e botar um data center lá. Tá certo? E tomar a energia que vinha do Brasil, que é do Paraguai, que o Paraguai vendia, e vai vender lá no Paraguai. E o emprego vai para lá, tá certo? A geração de investimento, a cadeia produtiva vai se estabelecer lá. Então, quem dominar a energia renovável em larga escala, vai dominar o futuro do mundo. É isso que as pessoas
ainda não acordaram, e o Brasil tem um potencial que poucos lugares no mundo têm que o país tem. Tem sol, tem vento e tem biomassa. Biomassa eu vou mais na frente falar. Não, e daqui a pouco também a gente vai aprofundar aí nessa comparação com os países da Europa e também na questão dos termos regulatórios. Obrigada, Flávia Martinelli, pela mensagem enviada aqui para o Metrópolis e para todos que estão nos assistindo e presentes aqui no evento. Luiz, eu queria inclusive trazer essa discussão aqui para o contexto brasileiro, né? A Eduarda trouxe a questão da descarbonização. E a gente tem aí o hidrogênio verde, que ele tem ganhado força como uma solução chave aí nessa questão, sendo uma grande aposta aí promissora e muito rica. Na sua visão, o Brasil ele tem potencial para liderar essa agenda global? Como é que você enxerga o Brasil nesse cenário? Excelente. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco, seja na geração eólica, onshore, offshore, na geração solar, nas hídricas, que não se constrói mais hídrica, mas o Brasil tem um parque hídrico muito importante, né? O Brasil precisa de hidrogênio, porque o hidrogênio hoje produzido no país é de origem fóssil, né? Quem produz hoje e quem mais consome hidrogênio no país é a Petrobras. 94% da produção e consumo é da Petrobras, mas é de origem fóssil. Dá para se fazer de origem verde? Dá. Só uma coisa que é importante vocês entenderem. O hidrogênio, a fórmula química é a mesma no final, tá? O verde e o fóssil. A fórmula química é a mesma, é só o processo de fabricação. Em vez de eu fazer a partir do gás ou a partir do carvão, eu faço a partir da energia renovável. Mas a fórmula química é a mesma, tá? Não muda nada. Então, o país tem capacidade de atender o mercado interno. Você vê, o Brasil é um grande importador de amônia para o agronegócio. Por que não fazer um projeto ou atender a produção de amônia aqui, a partir de hidrogênio verde, tá certo? Aqui no Brasil? Tem um projeto em Uberaba, que está ficando de pé. Tem um projeto em Itaipu, também de fertilizante, que está ficando de pé, mas no lado paraguaio esse. O Paraguai está bem rápido, né? Então, o Brasil é importador de metanol. Então, a gente tem demanda, gente, para mercado interno. Não só de hidrogênio, como de derivados. E tem demanda no mercado externo que não vai ser atendida. Tá certo? Então, tem um potencial gigantesco. Agora, como é que a gente cria essa cadeia? Porque o hidrogênio não é eu chegar nesse aí e dizer, olha, está aqui 1 bilhão para o seu projeto de produção de hidrogênio e de derivado. Não é isso. Porque se eu tiver esse dinheiro, se eu não tiver gente capacitada, se eu não tiver infraestrutura, eu não boto de pé esse projeto. E o governo diz que não tem dinheiro. É um absurdo, tá certo, que o governo, esse governo e os outros estão fazendo no país. Aprovaram o Fundo Social do Pré-Sal há 10 anos. Foi arrecadado até agora 120 bilhões de reais para esse fundo. Até hoje esse fundo não foi regulamentado. Você sabe quais são os objetivos desse Fundo Social do Pré-Sal? Prioritariamente esse dinheiro, que foi arrecadado 120 bilhões de reais. Até 2031 vão ser arrecadados 931 bilhões de reais. Tem 5 objetivos prioritários: saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Desses 120 bilhões que foram arrecadados até hoje, 60 bilhões foram destinados à educação e 60 bilhões destinados para pagamento de dívida. Isso é desvio de propósito. O TCU já apreciou essa matéria e já determinou que o governo federal regulamente e aplique o recurso do Fundo Social do Pré-Sal. Não está sendo aplicado. Então, um bom exemplo que o país deveria dar na COP30 é chegar com a regulamentação do Fundo Social do Pré-Sal, para que esse dinheiro seja investido na economia do país e não para pagar dívida. Esse dinheiro não foi constituído para pagar dívida. Isso é crime que estão fazendo no país. Mas as pessoas empurram isso com a barriga, apesar de ter decisão do TCU, fazem vistas grossas
e não regulamenta para não aplicar o recurso como deve ser aplicado. Esse dinheiro podia estar na Amazônia, podia estar no Pará, podia estar em Pernambuco, podia estar no Ceará, podia estar criando a indústria do hidrogênio, né, a indústria de base, do desenvolvimento de tecnologia, e não está sendo feito por quê? As pessoas têm que explicar isso à sociedade brasileira. Esse dinheiro pertence ao povo brasileiro. E está sendo usado para pagar dívida, amortização de dívida, para fazer superávit primário. O recurso do Fundo Social do Pré-Sal não tem objetivo de pagamento de dívida. Isso que o país está fazendo é ilegal, é desonesto com a população brasileira. E, infelizmente, está certo, nós nos acomodamos com tudo isso. Mas nós temos que falar, nós temos que cobrar. Porque recurso a gente tem. Gente, nós vamos arrecadar 930 bilhões de reais até 2031. Pega aí 100 bilhões e bota em mitigação. Bota 200 bilhões em saúde. Bota em educação, bota em cultura, ciência e tecnologia. Investe o dinheiro para o propósito que ele foi criado, mas não. Aí fica o Brasil, agora eu quero recurso disso, eu quero recurso daquilo. Faz o dever de casa, mostra o bom exemplo. O país precisa, tá certo, mostrar o bom exemplo. O país tem tudo, todas as condições climáticas favoráveis. O país tem água, tá certo? O hidrogênio, gente, hoje não é nada mais, nada menos que um vetor de transporte de energia. Eu produzir a energia aqui com água, isso aqui é cheio de hidrogênio. Eu pego, onde é que tem energia barata? Pronto, eu vou transformar isso aqui em hidrogênio, vou transformar num subproduto, né, um metanol, num SAF, num amônia, e vou transportar. O hidrogênio é um vetor, tá certo, de transporte de energia, que é fantástico, porque ele, né, reduz a emissão de carbono ruim, que é o carbono fóssil, né, o hidrogênio verde. Agora, o país tem que fazer o dever de casa, tem que ter planejamento, tem que ter uma governança. O país tem que dizer, olha, eu sou sério, eu tenho esse fundo, eu vou investir. E não ficar com proselitismo, com discussões, não, vamos arrecadar mais fundo para a Amazônia, para isso, para aquilo. Quando a gente tem aqui, já está sendo arrecadado o Fundo Social do Pré-Sal, todo mês, todo ano. E não é gasto esse dinheiro adequadamente. Isso é que me deixa triste com o país, quando a gente tem tudo, tá certo? É aquela coisa, quando a gente tem tudo, a gente termina não tendo nada. Quando a gente não tem nada, a gente termina tendo tudo. Vê o caso de Singapura. Não tem nada, é um pântano, um mangue. Eu, né, já fui lá diversas vezes, meu filho fez mestrado em Direito lá. Né? Em 50 anos, os caras fizeram uma revolução no país, porque pegou um estadista que teve um projeto de 50 anos para reconstruir o país. Então é isso que falta ao país aqui, nós primeiro fazer o nosso dever de casa e sermos sérios, passar o exemplo para que a gente possa ser, tá certo, uma plataforma, né, de desenvolvimento de energia limpa, de a gente poder exportar essa energia, a gente consumir no mercado interno mais, como você falou, né, no setor de transporte, que é muito responsável por emissão de CO, de CO2, de outros gases, né? Então, está aí o etanol. Tem um exemplo muito bom, tá certo, sendo feito na USP, em São Paulo, junto com a Shell e com a Raiz e com a Hytro, que é uma empresa que saiu da Unicamp, é uma incubadora da Unicamp. Os caras desenvolveram um reformador de etanol. Sabe o que esses caras fazem? Não é produzir hidrogênio a partir da água, não. Ele pega o etanol e quebra a molécula do etanol, que na sua composição química tem 6 átomos de hidrogênio. Ele tira aquilo ali e produz o hidrogênio em qualquer lugar. Eu não preciso mais de rede de energia. Tá certo? Então, são essas coisas que o país pode fazer e não está fazendo por quê? Porque não tem um programa. E o que a gente já avançou não consegue ser executado porque não tem regulamentação. Então, gente, a oportunidade está aí. A gente poderia estar muito diferente, mas por que nós não estamos? Porque nós não estamos fazendo o dever de casa corretamente. E é isso que eu queria te perguntar agora, Luiz. A gente pensando aí em escala, né? O que ainda falta em termos regulatórios, de fato?
e de investimento para que esse hidrogênio verde avance no país de forma efetiva e contribua para as metas do Acordo de Paris? O que é que falta de fato aí na questão regulatória? Vamos lá. Até agora, 9 projetos pediram acesso à rede de transmissão nacional. A maioria desses 9 projetos, todos no Nordeste. Esses 9 projetos pediram 37 GB de conexão à rede. Só para vocês terem uma ideia o que é isso. O Nordeste todo brasileiro hoje tem uma rede de transmissão e subestação para 17 GB. Então a gente tem que construir 37 em 5 anos. Era para ter começado isso há 2 anos atrás. Mas, né? Então, a gente tem que construir 37 gigas. O que é que isso representa em termos de investimento em linha de transmissão no país? Algo em torno de 50 bilhões de reais. Nós não temos, né, essa infraestrutura. Tem que construir essa infraestrutura. Esses novos projetos, eles estão pendurados em 3 subestações no Nordeste. Piauí, uma no Ceará, para atender o Porto de Pecém, uma no Piauí para atender 2 projetos que tem no Piauí, e uma no Porto de Suape, em Pernambuco. Eles atenderiam a demanda que tem hoje, tá? Só a demanda que tem hoje. Não estou falando dos projetos futuros, mas são 37 gigas de hoje. E sem contar também os data centers de inteligência artificial. Então a gente está falando assim por baixo, vai de 50 gigas. 50 gigas de novas subestações de linha de transmissão, eu chutaria aí um valor de uns 70 bilhões de reais de investimento, né, na infraestrutura básica, né? Fora a infraestrutura portuária, para você escoar isso, tá certo? Tanto o produto, né, no mercado interno, para cabotagem ou para exportação. A água, porque se eu for pela rota de eletrólise, eu preciso de água. Se for pela rota de biomassa, eu preciso estruturar essa cadeia de biomassa, que é um outro negócio fantástico que o país pode fazer, produção de hidrogênio e derivados a partir da biomassa. Eu produzi o biohidrogênio, o biometanol, o biosaf, que eu vou gerar uma cadeia de empregos gigantesca na produção de biomassa. Por exemplo, a macaxeira, que a gente fala lá no Nordeste, a plantação da palma forrageira, das macrófitas, que são algas que se proliferam nos reservatórios por conta de matéria orgânica que existe. Então você tem assim possibilidade de estruturar cadeias fantásticas que vai gerar milhares de empregos em diversos lugares. No Pará, né, o aproveitamento do açaí, da casca do açaí, para eu usar essa biomassa e produzir hidrogênio. Tá certo? Então, o país tem tudo, gente. O que falta é uma política, né, concreta, pragmática e com a governança para ser executado. É que eu estou há 5 anos morando fora do país e a gente fica olhando e a gente não acredita. A gente não acredita que o país tem tudo e está jogando fora. Tudo joga fora. Temos os recursos, né? Temos aí um potencial. Muito precisa ser feito. A gente sabe o potencial que temos. A gente tem aí, é impulsionado pela rica abundância de recursos renováveis, né? Tem algo na prática que pode ser feito? Tem algo, na sua visão, assim, o que pode ser feito? Que caminhos possíveis, né, a gente pode trilhar aí? E também te pergunto, qual o custo, né, dessa tecnologia, desse avanço aí para o país? O que precisaria ser investido para a gente alcançar esse objetivo aí? E de quem é essa conta, no final das contas? É do setor privado? É do setor público? É a combinação dos dois? Gente, é complicado, tá? Pergunta é bem complicada. Expansão da rede hoje, infelizmente a conta vai para o consumidor. Nós todos. Tá? Alguma coisa fica no projeto quando ele faz uma autoprodução, mas a parcela maior é empurrada para o consumidor. Aqueles 70 bilhões que eu falei, dá para ser repassado na tarifa? Eu acho que não dá. Tá? Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida. O país quer participar e ampliar o mercado de energia limpa aqui internamente, tá certo? E fora, tudo bem. Como é que vamos bancar essa conta?
Esse é um ponto que a gente precisa discutir e precisa equacionar. Vai ser o consumidor, vai ser o governo pelo Fundo Social do Pré-Sal, vai ser o desenvolvedor do projeto. Alguém hoje está na conta do consumidor. Por isso que eu acho difícil a execução desses 35 ou 50 GB de expansão em 5 anos, empurrando 70 bilhões no consumidor. Eu acho difícil. Temos alternativa? Temos. Biomassa. Vamos estabelecer essas cadeias de biomassa, do açaí, da macaxeira, do arroz, tudo isso é biomassa, do eucalipto, que a gente consegue produzir. A gente pode produzir hidrogênio, produzir CO2 biogênico a partir da biomassa. Vamos intensificar o etanol. Como eu disse, o etanol é um balde de hidrogênio. Eu posso transportar o etanol no Brasil todo. Hoje eu tenho essa cadeia de distribuição. Eu posso levar o etanol para o Japão. A Europa não quer. Porque a Europa disse, não, eu só quero pela rota da eletrólise, que eu não quero botar combustível com origem biológica aqui para não competir com a indústria alimentícia. Isso é a desculpa que a Europa usa. Mas a gente sabe o que é a realidade, é para proteger o produtor de batata lá da França e as nucleares francesas. A gente sabe. Né? Não adianta vir com coisa. Mas o Brasil tem como fazer diferente. Sair da caixa. Pensar diferente nessa nova economia, né, verde, né, que é o combustível, né, o hidrogênio. Né? Então, a gente tem condição de ampliar, né, os avanços na produção do etanol, da reforma do etanol, tá certo? De ampliar a biomassa, de a gente privilegiar o que a gente tem no país. Poxa, a gente tem sol, a gente tem vento, mas a gente tem um problema na infraestrutura, que é caríssima. Que a gente precisa equacionar esse ponto. Mas, enquanto isso, pragmaticamente, vamos produzir amônia, em vez de eu estar importando amônia, que eu importava da Rússia, agora do Oriente Médio, vamos produzir aqui internamente e abastecer, né, as empresas de fertilizantes. Vamos produzir o metanol aqui, a partir da biomassa que a indústria química brasileira importa para a indústria plástica e outras aplicações, o metanol, tá certo? Então, vamos pegar o biogás das unidades de tratamento de água e esgoto, dos aterros, processar esse biogás, gerar mais uma receita, porque eu consigo, a partir do biogás, produzir hidrogênio, produzir CO2, para produzir o biometanol. Então, a gente tem matéria-prima abundante aqui e a gente pode fazer isso. Agora, tem que organizar. Nós temos problemas, mas também temos soluções aí, né? A gente tem tudo na mão para que isso dê certo, né? Exatamente. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. É um tema extenso, que a gente ficaria aqui mais uma hora para discutir vários pontos que a gente trouxe aqui. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês que também assistiram aqui da plateia e online também.